Oi, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Meu irmão, vou te contar como foi que eu conheci Jesus. Eu tinha 12 anos de idade. Eu tava dançando a Xuxa na frente da minha casa. Tinha uma vizinha minha que ela pegava as crianças e colocava pra dançar, pra fazer alguma coisa. Ela era muito criativa, essa moça. Quando eu me lembro assim dessa jovem, eu fico assim, meu Deus, ela deve estar assim, deve estar arrebentando em algum canto assim do mundo, porque essa menina tinha tanta ideia. Ela montava as roupinhas, sabe, pra gente dançar. Ela gostava de fazer isso com as crianças. E eu tinha 12 anos de idade e eu era uma das paquitas. E daí era numa sexta-feira, se eu não me engano, era sexta ou era sábado. Só sei que chegou duas moças assim e me chamou assim. Interessante, foi Deus, eu sei que foi Deus que tocou nela para me chamar. Isso é uma da parte mais linda que me toca. E aí ela me chamou, porque, gente, eu era uma criança. Eu tinha 12 anos, era pequena. Daí ela me chamou, falou de Jesus, disse que ia ter uma reunião e tal, e que Jesus ia estar lá. Jesus era o autor da minha vida. Ela falou assim, bem rápido, e ela, Quando eu penso assim, o quão lindo foi a sabedoria que Deus deu para ela, para falar dele para mim. E aí, quando foi à noite, eu procurei a minha melhor roupa, tomei um banho, e eu fiquei pensando, nunca me esqueço, deu procurando na gaveta a melhor roupa, para poder ir ver Jesus. E eu dizendo pra minha mãe, eu vou na igreja, eu vou ver Jesus, mãe, eu vou ver Jesus, me ajuda. Minha mãe me chamando de doida. Minha mãe naquela época era bem louca, alcoólatra. E aí, eu fui pra igreja, sentei no banquinho do meio, assim, nas cadeirinhas de plástico, assisti a reunião, e gente, eu ficava esperando que Jesus ia passar no meio. Quando o pastor falava que, o homem de branco está passando por aí, eu achava que era Jesus. E para completar, o pastor tava de branco. E daí, na minha cabeça, mas Jesus já passou e eu não vi. Nossa, Jesus é rápido. E aí passou, e eu ficava esperando Jesus passar. Na minha cabeça, ele ia pegar o microfone e dizer, olha, eu me chamo Jesus. Na minha cabeça ia ser assim. Eu tinha 12 anos, mas eu não sabia quem era Jesus. Queria ver o rosto de Jesus. E aí, eu fiquei, então, já ele vai pôr pro púlpito, né? E esperei. Aí, mas cadê Jesus? Eu nunca me esqueço disso. No final do culto, eu vou perguntar pra ela, cadê Jesus? Aí cadê Jesus? Aí ele não veio, Jesus não veio, né? Quando eu me lembro dessa minha inocência, gente. Mas Jesus não veio, né? Por que ele não veio? Aí ela disse assim, ele vem, tu vai ver ele. E vem amanhã. Amanhã vem mais que tu vai ver ele. E aí eu passei a ir mais à igreja. Até que chegou o grande dia de eu saber que Jesus, ele tinha morrido por mim. E ele morreu por mim. E eu saí de lá dessa reunião arrasada. Por que mataram Jesus, que era tão bom? E a única coisa que me restava era poder fazer as coisas certas. Não por medo de ir pro inferno, mas para devolver para ele a minha alma. E ver ele novamente, face a face. Passei a ir mais à igreja, a me envolver mais com as coisas da igreja. E é muito importante os jovens e a igreja se envolver com as coisas da igreja, né? É tão bom, gente, os grupos, te ajuda a ter mais entendimento e sabedoria em evangelizar. Te faz a pôr a mão na massa, na obra. E faz você entender que a obra realmente é carente de pessoas que querem fazer o certo. Tem muitos lobos de pele de ovelha? Tem, mas o importante é você escolher não ser esse lobo na pele de cordeiro, entende? E quando você tem um encontro com Jesus, que para outro vídeo, que você entende o quanto ele é poderoso. E quando eu conheci Jesus, realmente assim que eu tive um encontro com ele, foi surreal. Aí já é outro vídeo. Mas eu passei a me envolver mais com as coisas da igreja e foi maravilhoso. Aí até que teve um evento, eu já ia completar meus 13 anos, já ia completar meus 13 anos. E aí a minha tia estava tendo um evento na igreja, grandioso, e ia ser lá no estádio. E aí eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso, mas o pastor liberou os negocinhos pra gente poder vender, né? Que aí, né, enfim, a gente trabalha com isso. A obra de Deus não ganha ajuda de deputados, do governo, não ganha. A obra tem que ser movida ali mesmo com as pessoas que trabalham ali. E é muito bacana, te ajuda a desenvolver, gente, a você não ser uma pessoa com vergonha. Isso é muito bom, gente. Trabalhar na obra de Deus é maravilhoso. Você aprende a muita coisa. E aí, eu vendia aqui os canhotinhos e tudo.
Meu pai comprou, muita gente comprou, foi bem bacana, fiquei muito feliz. E até que aconteceu de eu ir no show, não era um show, era uma reunião, uma pregação, mas tinha cantores também. E aí o bispo Marcelo Crivella estava cantando Razão da Minha Vida. E foi aí que, pum! E foi aí que eu tive um encontro literalmente com o pai. E foi surreal. Eu ficava, quando terminou a busca, eu fiquei assim, meu Deus, eu me senti como se eu tivesse com roupa. É como se eu tivesse com outra roupa. É como se eu não tivesse com essa que eu tô aqui. Eu tava com outra roupa. Eu me senti diferente. É como se eu tava diferente. Eu cheguei em casa pedindo pra minha mãe, olha pra mim, olha pra mim. A minha mãe, o que que tu tem? Como que eu tô? Aí a minha mãe, tu tá normal, menina. Não, eu tô diferente, eu tô diferente. Eu ficava chateada porque ninguém via o que eu tava vendo. E assim, foi o meu encontro com o Senhor Jesus. E eu desejo, meu irmão, do fundo da minha alma, que você tenha esse encontro com o Senhor Jesus. Que quando você tiver um encontro com o Senhor Jesus de verdade, você não vai ser mais preso à religiosidade.